Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Estamos começando mais uma conversa solta, provavelmente a penúltima desse ano, mas eu não vou contar a surpresa de quem vai ser a última. A de hoje também é uma surpresa. Eu acho que só entrevistei um psicanalista nesse longo tempo, desde 2016, que foi o Júlio. Enfim, faz tempo. E agora eu estou entrevistando uma outra psicanalista, que é a Débora Steinberg. A Débora Steinberg, que é psicanalista, e trabalha, além de consultório particular, etc., como eu também, mas ela também, corajosamente, além do consultório particular, que já dá um trabalhão para a gente, ela trabalha num CAPS, num Centro de Atenção Psicossocial, em Paulínia, perto de Campinas, onde ela mora. Débora, boa noite, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Oi, Maria Rita, boa tarde, boa noite, né? Começando a noite. Uhum. Prazer enorme estar aqui, viu? Para poder conversar um pouquinho. E boa noite aos ouvintes também, Maurão, e ao boa noite. Mauro. Ao Mauro. Sem ele não teria nada disso. Uhum. Débora, vamos começar. Primeiro você explica um pouquinho, rapidamente, porque não é um assunto de interesse tão geral, mas só para o ouvinte se situar, o que é o CAPS? Então, o CAPS é um dispositivo público, né? Do Ministério da Saúde, né? Que contempla uma rede de atenção à saúde mental. Então, tem os vários tempos e dispositivos para o cuidado de saúde mental à população brasileira, né? É nacional. E Mas, o em CAPS geral, voltada a quem não tem renda para pagar um tratamento particular, não é? assim, por ser público, acaba tendo um perfil da questão social, né? Também a questão da renda. Só que a proposta do CAPS, né, como você falou, Centro de Atenção Psicossocial, é uma proposta multidisciplinar que proporciona um atendimento a quem tem um sofrimento psíquico mais, talvez, integrado e mais sofisticado, vamos dizer assim, do que tão somente uma consulta com um profissional no consultório e volta para casa, né? Aquela Uhum. coisa pontual. Então, o CAPS tem essa proposta de ser um lugar, né? Um Uhum. lugar onde as pessoas, os usuários, né, como se chamam, frequentam, não tão somente para uma consulta, seja médica, seja psicológica, mas também para socializar, para fazer alguma atividade de grupo, fazer alguma atividade artística, música, ver filme junto, ler jornal. Então Uhum. é um lugar de convívio, é um lugar tanto que assim no nome, né, Centro de Atenção Psicossocial, não tem a palavra saúde, né? Exatamente, É tem razão. psicossocial. É um Uhum. lugar que fica aberto para que Uhum. haja então, não só a questão de consultas, porque tem também, né, consulta psiquiátrica, às vezes com um clínico, mas que tem essa proposta que a gente fala de convivência, de Uhum. vivência, né? E outras coisas também, sair em grupo. A gente teve uma visita, por exemplo, o mês passado, no Itaú Cultural, para ver a exposição do Bispo do Rosário, Genial, que né? genial. Então Que tem também essa. é um psicótico, né? Hã? Um artista que era psicótico e brilhante, Sim, né? sim. Brilhante, brilhante. Uhum, Acho que isso é uma coisa importante. Eu queria fazer a pergunta para quem é leigo, do que é a psicose, que em geral os leigos conhecem como loucura, né? E que é muito uhum, estigmatizada, como se o psicótico fosse alguém que não vai entender nada do que você diz, que uhum, vai ser violento, que pode ser perigoso, não é? Eu me lembro que quando eu estava ainda na faculdade e eu fui fazer um estágio do quinto ano, você deve ter feito também no tempo, e eu fui fazer com duas amigas
também da faculdade, temos um hospital psiquiátrico que tem na Vila Mariana, bem pesado, assim, no sentido de que, na época, depois veio a reforma da psiquiátrica, etc., não é? Mas, na época, as pessoas ficavam como presas, não é? Eu lembro Sim. quando um dia a pessoa que era atendente disse, mas vocês vão ficar aí dentro? Vamos conversar com as pessoas. Cuidado, vocês podem ser atacadas pelas costas. Claro que eu ia morrendo de medo, né? O que eu encontrei lá? Uma pessoa pedindo, pelo amor de Deus, para mandar uma carta à família dela, porque ela teve um surto na rua, ela foi internada e ninguém sabia onde ela estava. Aí vem um enfermeiro e fala, ela tem essa mania. Como se, uma vez que a pessoa está lá dentro, tudo que ela pede está na ordem da loucura. Aí eu mandei a carta, peguei a carta, pus no correio e mandei. Né? Como assim ela tem essa mania? Se eu tivesse sido presa em qualquer lugar e não conseguisse comunicar com a minha família, eu ia ficar desesperada, eu ia ficar maníaca para alguém mandar uma carta. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja louca. Né? Sim. Então, primeiro, vou te perguntar, desculpa, eu falei mais do que você, para lembrar, para também o ouvinte perceber o quanto esse assunto é interessante, porque às vezes para quem é leigo pode ser que isso não interessa. Explica o que é a psicose, que nós conhecemos vulgarmente como loucura. O que é a psicose? Sem muitos Então, termos técnicos. assim, eu vou falar, usar uma frase que é do Lacan, mas que ela mostra muito o que está em jogo aí. Ele fala que a psicose é o inconsciente a céu aberto. Como se tivesse, assim, uma estruturação psíquica, vamos dizer assim, em que as nossas barreiras, os nossos filtros, as nossas, vamos dizer assim, aquilo que faz uma mediação entre nós e o outro, na psicose ficasse mais aberto, mais exposto, né? Mas, como essa frase eu acho bem bacana, né? Isso de estar muito ao céu aberto, muito sem um teto, sem uma proteção, né? E, ao mesmo tempo, né, Débora, pensando nos ouvintes que eventualmente convivem com algum psicótico, mas sempre de outros que não entendem nada do assunto e estão interessados, o psicótico não mente, não é? Sim, Quer dizer, é isso, né? ele está perdendo coisas muito. Às vezes percebe uma coisa muito dolorosa e aí ele delira para Sim, poder se, sim, se defender, mas ele não mente, ele não está ali para enganar você. é. Talvez ele nem Por tenha o isso, trato que o neurótico tem com a mentira, né? sim, por isso que é tão interessante escutar o que vem da psicose, porque toca a verdade, né? Uhum, Justamente por não ter esse filtro, assim, essa barreira que faz essa distância, né? E até por uhum, isso tem o outro, né? As outras pessoas, quem está de fora, adquire muitas vezes um caráter para quem é psicótico de perseguidor ou de é muito uhum, invasivo, porque não tem essa barreira de separação. Como é a céu uhum, aberto, fica tudo muito exposto. Então, é como se ele estivesse sendo visto por todo mundo, né? Ou as vozes, né, sempre presente, que isso é um dos sofrimentos, né, na psicose é uhum, escutar a voz, né? E uhum, a outra também possibilidade que muitas vezes se dá na psicose é o delírio, como você falou, né? O delírio é uhum, uma construção, vamos dizer assim, fantasiosa, né? De uhum. uma tentativa de formular ou de construir um mundo que seja possível de ser vivido, né? Claro, Porque claro, o isso é mundo... importante. Hã? Não, é que eu estou tentando trazer cada vez sempre bem perto do ouvinte, né? Esse ponto que você está dizendo é muito claro e muito. Quer dizer, justamente porque o psicótico não tem tantas barreiras como nós temos, que nos protegem de perceber que alguém nos odeia, a gente tenta não, a não ser que a pessoa manifeste muito claramente, a gente tenta ignorar aquilo para não sofrer, e o Uhum, psicótico vai recebendo aquilo, então tudo pode ser muito perturbador, não necessariamente só coisas dolorosas, mas muito sim, perturbador, não é? sim. Então, o delírio
ele, ao mesmo tempo, expressa alguma coisa do que a pessoa está sentindo, sem ela precisar se defrontar exatamente com o que a perturba, é isso? Sim, por exemplo, né, tem uma das usuárias que eu atendo há muito tempo Uhum, e ela tem um delírio muito estruturado que ela supõe, né, ela, quer dizer, não é que ela supõe, ela tem certeza, né, o delírio é uma uhum. certeza de Sim, que claro. a maçonaria controla a vida dela Uhum, e libera ou a impede de realizar tarefas básicas, por exemplo, andar de bicicleta. Então, ela diz que a maçonaria proíbe ela de andar de bicicleta, uhum, e tudo isso ela tem que fazer isso, ela é obrigada a seguir os mandos da maçonaria, os comandos da maçonaria, porque quando ela passar por todas essas provações, a vida dela, vão abrir a vida dela e finalmente ela vai encontrar o marido dela, que que é uma figura também imaginária, né? E que uhum, ela não é casada, nada disso. E que aí eles vão poder viver a vida dela de casada e é o que ela quer, né? E uhum. se ela não faz aquilo que mandam, a maçonaria manda, esse marido estaria sendo torturado. Ela escuta. Ah, ela tem que Então, fazer as coisas para proteger. exatamente, para proteger. E aí, o que é o mundo que seria possível dela viver? É isso que ela Uhum, quer, esse casamento com esse homem que ela conheceu um dia, mas que ela supõe que é o marido dela, ela tem certeza, mas que na verdade ele não é um delírio dela, né? aham, Então, esse é o mundo que ela construiu delirantemente, mas que ela só consegue suportar o mundo ordinário, vamos dizer assim, porque aham, ela tem certeza que isso vai acontecer. aham. Claro, agora, eu queria diferenciar uma coisa, então, que você está falando. Isso é o delírio, né? O delírio ajuda a aguentar, a suportar muita coisa, né? Como nós, eróticos, fantasiamos, né? Fantasiamos, e isso nos ajuda a suportar muita coisa também, né? Sim, É, sim. mas nós não temos a convicção. Explica um pouco para o ouvinte a diferença entre uma fantasia e um delírio, porque eu posso ter uma fantasia. Vamos, o ano que vem, putz, acho que eu vou fazer uma viagem espetacular. Começar a pensar na minha viagem. Qual é a diferença entre isso e um delírio? O próprio jeito que você formulou já mostra a diferença, né? Assim, o ano que vem eu acho que eu vou fazer uma viagem e tal. Eu acho, né? É Vamos uma. supor que eu tenha coisa. O ano que vem eu Hã? for fazer uma viagem. Vamos supor que não É, seja eu acho. Então, eu vou não, fazer aí uma você viagem nem pode que eu até. A gente pode fazer as escolhas, né? A gente pode planejar e caminhar, mexer os pauzinhos e fazer tudo que é necessário para aquilo se realizar, né? Tem Uhum, um reconhecimento de que uhum, a gente precisa intervir aham, no dia a dia, ter uma ação no dia a dia para que aquilo se realize. Aquilo não é um delírio, aquilo tem uma realização, né? Agora, aham, a fantasia é mais ainda, porque uma coisa é a gente querer, e a gente até fala, eu sonho com tal coisa, eu sonho em fazer uma viagem, né? uhum. Que está no campo da nossa Do desejo. existência, né? A gente Uhum, precisa disso, né? Senão a gente sim, não tem graça nenhuma, né? claro. Mas a fantasia, que é uma coisa até mais assim introspectiva, né? Às vezes o Uhum, devaneio, uhum, o que mais se aproxima talvez do delírio é o sonho. Porque no sonho a gente está inconsciente, né? A gente está aham, dormindo, a gente está apagado e a gente não tem muita ideia, às vezes sim, mas a gente não tem ideia que a gente está dormindo, que a gente não, né? A gente tem certeza que a gente está vivendo aquilo. Então, mais próximo. Eu estou querendo trazer esse aspecto porque para dizer que o delírio também não é uma coisa
completamente estranho a nós, né? E Sim. nem é tudo do mesmo Talvez material. Hã? eu vou fazer assim para não te interromper, eu vou fazer assim, eu esqueci de combinar, eu sempre combino no começo, Tá. porque daí você me dá. Mesmo assim, quer dizer, às vezes nós temos convicções delirantes. Uma pessoa apaixonada, e que o outro por quem ela se apaixonou, ou a outra, deu uma olhadinha, deu um vizinho, pode ter certeza absoluta que aquilo é porque ele te ama, ou ela te ama. Né? Durante um tempo, isso é uma convicção delirante. Ela não tem nenhuma prova muito clara, ela não tem, mas uma que já tem a fantasia, né, de ser amada, qualquer piscadinha que o outro, qualquer sorrisinho, você pode criar essa convicção delirante. Então, qual é a diferença dessa e do delírio psicótico? Então, assim, porque assim, quando a gente, nessa condição amorosa, né, Uhum. é bem, vamos dizer assim, é um exemplo que revela muito essa cegueira, vamos chamar assim, né? Uhum. Essa Uhum. cegueira que enebria, hipnótica, né? É uma coisa que a gente poderia até colocar nesse mesmo campo, assim, quase, né? Sei. De uma convicção de que aquela situação amorosa existindo. Só que, Uhum. diferentemente do delírio, né? Embora eu gosto de considerar isso, né? A gente tem isso não é, vamos dizer assim, um privilégio da psicose. Como você falou, na situação apaixonada a gente Uhum. tem, né? Só Uhum. que a consistência é outra, né? Uhum. Isso não é uma condição, por mais que o estado de paixão ela seja durável, né? Uhum. A força dela de consistência, ela se modifica, ela é abalada pela Uhum. pela pelos próprios acontecimentos que se Se o dão. outro começa a te tratar mal, te as costas, você não vai continuar, não, mas na verdade ele me ama, ele faz isso porque está com medo. Tem um limite Tem, até onde consegue racionalizar, não é? e a consistência delirante, não. Porque a consistência delirante, Uhum. ela é a única condição possível de existência. Só dá Uhum. para existir a partir daquele delírio, né? Uhum. Essa usuária, ela é a mulher do Angeline, ali no caso, né? Ela é Uhum. isso. Ela só existe a partir daí. Então ela fica Uhum. assim, não tem abalo algum. Por mais que ela fale assim, olha, minha Uhum. vida vai abrir, eu tenho certeza que vai abrir. Ela sempre fala isso, tem uma data tipo Natal, sei lá, que estamos perto do Natal. Uhum. Assim, no Natal eu tenho certeza que vai abrir. Só que isso ela já falou várias vezes. Aí passa o Uhum. Natal e não abriu a vida dela. E aí Uhum. ela se refaz, remonta para ser mais para Uhum. frente. Isso é um A, a... jeito de suportar também o sofrimento, não é, Débora? Pois é, por isso que eu digo que a única, é a única chance de existência, né? Porque a realidade, a real mesmo da vida dela, é muito sofrida, né? Ela se Uhum. vê impedida de trabalhar, ela se vê impedida de estudar, ela, no caso, né? Uhum. E aí, então, aí entra uma outra questão, né? O tipo de laço social, né? Por exemplo, o trabalho, no caso dela ali, fica quase que impossível, Uhum. né? No caso dela. Não estou dizendo que na psicose Você não está possa ter. generalizando, Não, não, evidente. né? Mas no Uhum. caso dela, por isso que é da maior importância a questão, aí eu estou ampliando para o social, mas a questão dos benefícios ali de poder, vamos dizer assim, a sociedade poder dar conta também das pessoas que não têm essa mesma estruturação, esse mesmo tipo de laço social que o trabalho faz, para que quem Uhum. trabalha, quem de alguma forma contribua com os impostos, o social, que essas pessoas possam
receber os benefícios, né? Possam contar com uma condição de existência diferente da maioria das pessoas, né? Aham, Quem não pode aham. trabalhar tem que poder não poder trabalhar. Tem que isso ser Tem que ter um lugar para digno. isso, né? Não pode Hã? ser um dejeto. Tem que ter um lugar para esse que não Sim, pode trabalhar. Ele não pode ser um exato, dejeto. exato, Aham. exatamente. No título do seu livro você diz, né, e depois no prefácio fala alguma coisa sobre isso, que há um recado a decifrar nas falas e nos sintomas dos psicóticos, né? E você aqui cita muitas frases muito bonitas. Eu posso ler algumas para você comentar? Claro, Você sabe? Tá, então a primeira eu tomei aqui da Silvana, uma frase de uma sabedoria absoluta. A autoridade religiosa é perigosa na mão dos homens. Eu gostaria de que você comentasse em que situação ela disse, se você se lembra também, né? Porque às vezes você tem frases, mas também não vai lembrar exatamente de cada sim. uma. A autoridade religiosa é perigosa na mão dos homens. Então, essa foi uma frase que hoje ela é muito, vamos dizer assim, a gente está vendo isso, né? Acontecer, Uhum, né? sim, sim. Esse risco da autoridade religiosa sendo encarnada ali, né? Pela, pelos interesses comuns, vamos dizer assim. E eu acho que a gente estava num dia do Papo de Segunda, né? Porque essas frases vieram a partir de uma proposta do grupo Papo de Segunda, e que eu É. pedia para eles, o assunto era escolhido por eles, e eu pedia Uhum, para eles me darem frases. Quer dizer, eu propunha isso, porque essa é uma outra questão, né? Porque na psicose, por causa desse fechamento para o outro, não é fácil manter uma relação, né, de confiança. uhum, E muito menos essa questão da demanda. Você pede alguma coisa, eles não vão dar, porque isso não tem muito essa troca, essa abertura com facilidade que a gente quer ser amado pelo outro, então a gente faz o que o outro quer. Na psicose não tem claro. isso, né? Tem Uhum, justamente por essa coisa muito exposta a um fechamento para o outro. Então, hum, para eu tentar abalar um pouco essa coisa tão consistente desse mundo tão fechado, eu quis fazer pela lateral, assim, pela tangente, pelas, uhum, hã? Pelas pelas bordas, bordas. é, eu Uhum. propus isso deles me darem frases, sabe? Como se fosse assim um pagamento, entre aspas. Tipo, me dá Ah, algo então não é que deles, né? são essas frases de conversas. Não, Elas te ofereceram frases. eu propus que eles me dessem frases. E foi interessante, porque isso criou realmente esse tipo de vínculo em que eles produziam alguma coisa deles e me Uhum, entregavam. Isso não é comum na uhum, psicose. Não é comum, por sei. causa desse fechamento, né? Bom, Eu e um quero dos... ler algumas aqui, né? Você escolher alguma. Eu vou ler um, dois, é, cinco seguidas aqui do Tá, Silvano. E você escolhe alguma para comentar. Eu vou tá, ler todas porque os ouvintes vão gostar de ouvir, são muito tá. interessantes. A primeira é: você é uma pessoa que age ou reage? Né? Aí ele continua: reagir é uma resposta, e agir é uma iniciativa. Você tira do nada. Estou achando tudo isso muito sábio. Quando tudo parece perdido, quase sempre existe uma saída. Aí ele fica mais existencialista. Que direção tomou a humanidade? Né? É a quarta frase dele. Depois, como escolher uma profissão é uma pergunta que qualquer neurótico faria também, como escolher uma profissão. Queria que você comentasse um pouco esses primeiros que eu comentei aqui, que eu li aqui, que são muito bons. Sim, você é uma pessoa que age ou reage, né? É uma coisa, parece tão simples, né? Parece
uma coisa quase que ele toca na questão do automatismo, né? Por um Boa. lado, né? De você reagir automaticamente. Pelo menos assim Aham. eu me surpreendi, né? Porque Não, as interessante. frases Ou me você tem surpreendiam. iniciativa. Aham, É? aham. Ou, ao contrário, agir é tirar, não é reagir, é você mesmo inventar algo que você queira fazer, né? Você decide, né? Agir. Uhum. Ou Aham. você reage a partir de algo automático que nem passa por uma escolha, quase que dessubjetiva um pouco, né? A gente se apaga na reação. A gente Por só, isso que ele diz que reagir é uma iniciativa, agir é uma iniciativa. Você tira do sim, nada, é tão bonito. sim, Aham. E esse, quando tudo parece perdido, quase sempre existe uma saída, que também parece quase uma frase de autoajuda, né? De qualquer neurótico normal. O que você entende dessa frase na boca de alguém diagnosticado como psicótico? Eu nem sei se essa pessoa é, e talvez você também não é, tenha não. certeza. Todas as frases são de pacientes com a psicose, né? Estruturadas na psicose. Uhum, Mas o Silvano, de fato, ele tem essa. Ele fica nessa fabulação, assim, fabulação não é fabulação, nos pensamentos mesmo, para poder trazer, extrair uma formulação dele ali, né? Como essa. Então, assim, eu não me lembro exatamente qual foi o contexto dessa frase, né? Quando tudo parece perdido, quase sempre tem uma saída. É, é como se eu leio desse jeito, porque eu acho, para mim, foi uhum. muito assim. As frases, eu acho, elas sempre me dizem muito, né? Então, para mim, cada um vai Uhum. ter a sua leitura. Mas Então, para se você mim, lê uma parte do livro, são essas frases, né? é, é como se, Uhum, é como se não, tipo, olha, quando tudo parece estar perdido, é como se o mundo ficasse reduzido ou definido pelo tudo perdido. Quando ele fala uhum. quase sempre tem uma saída, é como se tivesse se descolado um pouco daquela totalidade. Tem uma exceção para esse tudo, não é? Nem, assim, tipo, não é tudo. Assim, o Uhum, mundo não é uhum, todo, né? uhum, É, uhum. tem tem as frestas, né? Tem Sim. as arestas que a gente procura para poder, de alguma forma, não ficar colado naquela, Uhum. naquela situação, né? Na psicanálise, a gente... isso tem muito também, né, a ver com a psicanálise, né? Mas o Essa coisa neurótico de... muitas vezes fica muito mais colado numa situação muito mais tempo, não Pois é? é, pois é. Normais. Sim, pois é, Ditos a normais. neurose gruda, né? A neurose. Deixa eu ler uma outra frase maravilhosa da Alice. Né? Crente não pode xingar e às vezes precisa. Aí o que ela conclui? Por isso deixei de ser crente. É muito genial. Ela podia dizer, mas aí eu preciso dar um jeito de Deus me perdoar. Não, deixei de ser crente. Exato, assim, ela não está questionando a religião, né? Ela, Uhum, exato. ela Não sai. xingar, tá bom. Hã? Uhum. Não pode xingar, tá bom, então eu não quero mais ser crente. Tá ótimo. Exatamente, né? Tem essa... Ela abre mão, né? Tem vamos dizer assim, esse desapego, vamos dizer assim, né? Uhum, Porque uhum, a religião, aí eu não diria a religião, na psicose, é uma coisa interessante, a religião na uhum. psicose, porque Sei. você tinha falado daquela frase lá do Silvano, é, Uhum, do poder, né, na mão dos homens, é perigoso e tal, o poder uhum, religioso na mão dos homens. Eles, a maioria, tem uma questão, uma ligação com Deus, todos. Eu acho que eu não uhum, conheci nenhum que não tenha uma ligação forte com Deus. uhum. A questão e aí é o Deus, assim,
um único Deus, vamos dizer assim, né? É o monoteísmo, assim, aí é Jesus Cristo, mas as religiões É o Deus monoteístas, Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. e a ligação é direta. Então, a Uhum, religião não necessariamente precisa de uma religião. uhum, claro, claro. Esse intermédio, né? Isso não tá, por mais que muitas vezes uns vão em alguma igreja ou outra, às vezes circula por várias, mas não é isso que define a ligação com Deus. Mas que a Claro, ligação com Deus está presente, está. que lindo, que lindo. Vou ler outra que a Alice disse também. A gente sempre precisa ter algo importante para cuidar. Pode ser um bicho ou uma planta. A gente se sente ligado. E Sim. você põe um espelho com essa frase da Alice, um poema do Baudelaire, né? Um verso de um poema do Baudelaire. É. Vou ler aqui também só para os ouvintes, você sabe muito bem. A natureza é um livro onde pilares deixam filtrar, não raro, insólitos rios. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares. Essa sua ideia de parear com a poesia é incrível, porque claro, isso aqui tem uma construção, tem uma métrica, tem a rima, mas poderia ser uma fala de um psicótico. A gente sabe que é um poema do Baudelaire, o maior poeta da língua francesa, que encabeça o cânone dos poetas da língua francesa. Mas isso da natureza é um templo vivo, pilares deixam filtrar insólitos enredos, podia ser uma fala psicótica, e você foi empareada com a gente ter algo importante para cuidar. Ela está falando da natureza, uma planta, um bicho, para a gente se ligado. É mais singelo, não é? Sim. Mas o Baudelaire podia ser psicótico com essas coisas que ele escreveu, escrevendo aquelas coisas que ele escreveu, não é? Uhum. Quando eu Vou mostrei, falar outra para tá. você comentar. A Luana fala, terapia limpa, terapia limpa. Muito banal, nada louco isso. E aí o Leminski fala, tem um poema do Leminski, né, na página em espelho, sobre a mesa vazia, abro a toalha limpa, a mente tranquila, palavra mais linda. Então, o Leminski que você escreveu aí, como se você estivesse dizendo como a Luana manter a pia limpa deixa a mente tranquila também, né? Uhum. Pelo menos eu Sim, entendi, sim. né? A mesma Luana que fala estou no pacatanês, que é genial. Isso é um poema concreto. Pacatanês no sentido de que ela está pata nesse dia, né? É, tá pacata, né? Imagina. Uhum, uhum. Vou Essa, falar essa, um último aqui. tá. Não, eu ia, Fala você. fala essa que você vai trazer. Tá. Do Alexandra. Alexandre. Está meio fechado. O Brasil é receptivo assim, porque os índios bem receberam os portugueses. E do outro lado, você põe duas frases de uma grande liderança indígena, que é o Davi Menor. Eu já eu não entrevistei nesse programa, mas eu entrevistei para a Comissão da Verdade e já fiz um programa lendo o depoimento dele. E ele diz: nossos antigos não sabiam imitar a língua daqueles forasteiros, por isso os deixaram chegar perto de suas casas sem hostilidade, os índios. Né? Eles achavam que não iam lhes fazer mal. Foi assim que desapareceram quase todos os meus maiores. Os maiores é como os índios chamam os mais velhos, né? Só por querer fazer amizade com os brancos. A gente sabe que eles desapareceram não só mortos a tiro e tudo, mas com doenças de branco. Né? Isso já deu na investigação da Comissão da Verdade. Mas é muito bonita essa dupla que você faz. Comenta um pouquinho, por favor. É interessante quando o livro foi lançado, que eles participaram muito, né, de todo o processo e tal. E a Alexandra, eu mostrei para ela uma frase que agora eu não lembro qual que foi, e daqui a pouco eu lembro, eu trago ela. Mas aí era aquela, é uma que eu coloco um poema da Ana Cristina César, que Uhum. a Alexandra fala que a leitura, que ela lê muito, ela lê muito, né? Ela lê
eu fiz a biblioteca no CAPES para ela, né? Uhum, uhum, E ela fala que a leitura anestesia o sentimento, o corpo, alguma coisa, é como uma anestesia para o corpo, faz parar de uhum, sofrer. E aí, do lado dessa uhum, frase, eu coloquei uma da Ana Cristina César, que ela fala que as palavras escorrem, faz escorrer uhum, ressentimentos, né? Alguma coisa assim, eu uhum. não estou com a frase aqui. E É, quando eu pena que eu mostrei também isso, estou com final, tá? não, mas não tem problema. Mas quando eu mostrei Uhum, isso para Alexandra, ela falou uhum, assim, nossa, alguém já tinha pensado isso antes. uhum, uhum. E quem que Alguém tinha já tinha pensado pensado, isso? que Hã? genial, que genial. O espanto dela perceber que alguém já tinha pensado uma coisa que ela Sim. pensou, não é? Só que quem já tinha Muito pensado interessante. isso antes? Os Uhum, poetas, né? As poetas, uhum, a, os escritores e as escritoras, quer dizer, não está no campo, vamos dizer assim, da neurose. uhum, Está no, tá num uhum, outro tratamento, tá uma outra relação que a poesia tem e a literatura com as palavras, que não é uma forma uhum, neurológica, né? Então, claro, assim como a não é. psicose, por isso que Uhum, a, a literatura, a poesia e a psicose não são, vamos dizer assim, cerceadas, né? Que nem a neurose que acaba sendo mais um uso da linguagem mais, vamos dizer assim, mais comum, ou mais até emburrecido, vamos dizer, vai né? até emburrecido, uhum, Emburrecido. emburrecido. A neurose nos emburrece, né, Rita? Sem dúvida, sem dúvida. Sabe disso, tanto no caso, quando a gente faz análise, que a gente fica um pouco, porque a gente não tem que reprimir a coisa, a gente pensa melhor, não é? Quer Uhum, dizer, a sim, análise não é uma questão de pensamento, mas a gente pensa sim. melhor, sem dúvida Pois nenhuma, é. não é? Quanto a neurose faz a gente racionalizar para não ter que sofrer, que a gente inventa uma. A gente parece que de vez em quando a gente é mais louco do que os loucos, né, na neurose. Né? Ou se Quando a gente é. começa a racionalizar e ninguém convence a gente de que aquilo está errado. Né? Exatamente. Citar Então, uma por isso que. frase, Hum. é, termina. Não, eu ia só concluir isso. Por isso que, tanto na poesia, na literatura, quanto na psicose, não tem essa repressão que a neurose tem. Uhum, uhum, exatamente, exatamente. A percepção do psicótico é a gente, por isso que é legal, e desde tentar, não é? Os psicóticos têm ouvidos, porque nesse hospital psiquiátrico que eu fiz esse estágio há 40 anos atrás, em que a pessoa veio do meu. Eu fui pega na rua, minha família não sabe onde eu estou. É a coisa mais razoável do mundo. Sim, Pediu para eu mandar uma carta para a família dela e o enfermeiro dizendo ela tem essa mania. Quer dizer, é uma falta de escuta, esses nos antigos hospitais psiquiátricos, esse anos 70. É uma uhum, falta de escuta cruel, cruel, né? sim, É pior do que, é quase igual a botar num pau de arara e torturar. É quase sim. igual, né? É. Agora, deixa eu Que ler. a pessoa não existe, né? Uhum, sim, sim. Deixa eu ler duas do Silvano, para terminar e você comentar. A gente tenta ter um padrãozinho, não é assim, bate a hora, a gente interrompe a meio, mas a gente tenta ter um padrão, o tamanho das conversas. Então, eu queria que você comentasse duas muito singelas, Silvano, muito de bom senso, mas falando um pouquinho dele. A primeira, genial, ter nem sempre é ser derrotado. Genial. E a Perder, outra né? é, eu não tenho a loucura do mundo. A loucura do mundo é feia. Essa é muito grande. Fala das duas, uma depois outra, como você escolhe. Assim, eu tenho uma outra também do Silvano que ele fala assim: amor depende, amor beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. E eu acho que essa Exatamente. primeira vai nessa linha de que assim perder nem sempre é ser derrotado. É, é uma é Uhum. uma é
uma resposta, vamos dizer assim, ao mundo capitalista, né? Que é, Sim. assim, você tem que consumir, você tem que ter as coisas, você Tem que tem ser que... um winner, você não pode ser um loser, não é? Você Tem que ser um precisa... vencedor. Você não pode perder, você precisa só ganhar, né? A Uhum, uhum, meritocracia, você ser melhor que o outro, quer dizer... Então, é um recado, vamos dizer assim, que faz contraponto a esse status quo, né, de uhum, ser uma única condição de existência. E a gente sabe, a uhum, psicanálise sabe muito bem isso, quão claro é perder, né? Às uhum, vezes uhum, perder, a gente uhum, precisa perder para poder ganhar, inclusive, né? Ganhar um outro prazer, né? Não é uhum, ganhar coisas, mas ganhar uma experiência nova, ganhar uhum. uma palavra diferente, enfim, a gente perde. Mas para isso a gente tem que perder algo, né? Só para citar aqui, que você deve conhecer, mas os que não conhecerem, eu recomendo vivamente que procurem, se não tiverem um livro, procurem na internet, que é o poema que Elizabeth Bishop escreve quando a companheira dela, Mercedes Soares, se mata. E o poema se chama Uma Arte. E ela começa dizendo: a arte de perder não é tão difícil assim da gente manejar. Aí ela começa brincando: percam alguma coisa todo dia. Eu perdi o relógio da minha mãe, perdi o quê. Depois começa a perder, pratique perder mais pesado. E no fim ela acaba dizendo: mesmo perdendo você, a voz divertida, o gesto que amo, foi tão difícil de master, de manjar. Embora pareça, olha lá, um desastre. Eu estou fazendo uma tradução livre, tem uma tradução melhor que essa que eu fiz. Mas, enfim, a ideia que essa poeta fez foi de perder o amor da vida dela e dizendo, dá para aprender essa arte. Não é? Talvez o Uhum. psicótico tenha que fazer isso cotidianamente, não é? A arte de perder ele tem que aprender. É, embora ele assim, perder os objetos, né, perder o que tá os objetos que estão em torno dele, mas ao mesmo tempo ele preserva algo, né, que ele não abre mão, né, que Não, isso é arte de perder, não quer dizer perder tudo de si, mas ele exato, perdeu a sociedade, ele perdeu um contato com a família, ele sim, perdeu muita coisa sendo psicólogo, não uhum, é? sim. Muita gente virou as costas para ele. Esse Ele sentido de perdeu, perder, não por só. exemplo, a faculdade, o Silvano, ele entrou na faculdade, entrou no primeiro dia que ele foi cursar jornalismo, primeiro dia Uhum, ele teve o surto uhum, psicótico. E aí ele uhum, perdeu, vamos dizer assim, já faz muito tempo, né? Isso ele tinha 20 anos, agora ele tem 40 e poucos. uhum, Então ele perdeu essa condição, vamos dizer assim, que daria esse lugar de existência na relação com o outro. Então, ele foi perdendo isso. claro, claro. Mas e aí, quando Uhum, ele fala isso dele, ele está dizendo assim: mesmo eu perdendo tudo isso, né, não me vejam como um derrotado, né? uhum, uhum. Porque a Tá, existência dele olha, tem. Hã? não, termina, mas eu quero Não, é depois que retomar essa tem frase. essas outras formas de existência que a gente, de Uhum, alguma maneira, é muito importante que nós estejamos abertos a essas vidas possíveis, uhum, né? E não sim. achar que só tem uma condição, um destino único para a humanidade, Uhum, né? Que é uhum, essa maneira de, sei lá, trabalhar, ter filho, sustentar todo uhum, mundo, né? uhum, E nesse sentido, a psicose ela é ensinante, né? Quando ela uhum, abre sim, as possibilidades de existência. E não é de, claro. né? Porque antes a gente não tinha essa possibilidade, antes era manicômio. Quer dizer, a gente Uhum, não, simplesmente, a cidade não lidava de uma maneira
possível Não com a incluía, questão da não incluía, psicose, né? né? Não incluía. Não Não incluía. Ou incluía, seja, como se a fosse um gente criminoso perigoso. excluía totalmente, Uhum, com uhum. muros, com encarceramento. Agora não, né? Agora, eu queria só terminar lembrando de dois psicóticos famosos aqui no Brasil, né, que todo mundo pelo menos já ouviu falar, que tiveram a sorte de não ser internados. Bom, o bispo eu não sei, o Arthur Bispo do Rosário eu não sei se foi internado, Ficou a vida mas inteira foi, internado. foi, é verdade. Mas ele, mesmo assim, o talento dele era tão genial que ele fez aquelas coisas todas maravilhosas que ele fez. O Profeta Gentileza no Rio, que Sim, ele vivia na rua e a grande loucura dele, digamos assim, a gente pode considerar que sintoma, mas que não faz mal para ninguém, nem para ele mesmo, para quem não conhece. Ele escrevia nas paredes e escrevia nas pilastras dos viadutos, só assim, gentileza gera gentileza. E às vezes ele completava essa frase com a palavra amor, cheio de R's, a natureza. Né? Então, se ele era um psicótico, ele talvez mais benigno do que 90% dos neuróticos que a gente conhece. Gentileza gera gentileza, devia estar na bandeira do Brasil em vez de ordem e progresso. Né? sim, Gentileza gera gentileza, gente. E amor é, à natureza, enfim, sim. foi o que ele rimou, ele fez para rimar. Essa frase combina com a que você tinha comentado do Silvano, que é eu não tenho a loucura do mundo, a loucura do mundo é feia, Uhum, né? uhum, De, exatamente. ele também tem essa é, amorosidade, vamos chamar assim, né? Uhum, De exatamente. poder. Amorosidade. E o Silvano também, ele não foi internado, na verdade, ele foi um pouco internado. Ele teve uma depressão no começo da doença, lá do quadro, né? E que ele estava muito mal com essa. Mas logo ele saiu e vai bem, né? Vai bem com essas condições, sabe, de existência Uhum. possíveis. Então, porque assim, tem Você um. Aí você concordaria? começou. Hã? Não, é Não, que eu a ia gente falar. toda vez que eu quero acabar, eu lembro de uma outra pergunta, mas para continuar o que você está dizendo, só ver se a gente acaba com essa pergunta. Você Tá. concordaria que o psicótico só é violento, só se torna violento, quando ele é muito, muito, muito compreendido e maltratado? Mas principalmente incompreendido. As pessoas dizem, não é isso, você está errado, não houve um recado dele. Olha, Ele pode. tem situações em que houve uma agressão em relação, por exemplo, isso não foi no nosso CAPS, foi no CAPS AD, quando o médico quis impor uma medicação e que o Uhum, paciente não estava sendo escutado. Aí houve uma agressão, que combina uhum, com o que você está uhum. falando. Mas tem uma Sim, outra. não, Hã? consequência de não ser escutado. Não ser escutado. Porque aí é como se Uhum, você excluísse, né? Assim, não reconhecesse o, o dizer, né? Daquele uhum. sujeito ali. E Mas, a verdade é mas que aquilo foi para ele, né? exatamente, aquilo é uma verdade. Agora, mas tem uma coisa que, assim, eu não nunca presenciei, eu trabalho há muito tempo, né, no CAPS e tal, mas assim, no delírio, por isso que é outra coisa que é muito importante manter essa janela aberta, essa porta aberta na conversa, sabe? Porque se o sujeito na psicose fica muito fechado e delirante, o delírio pode fazer cometer um ato mais Claro. violento, né? Se ele começa a delirar que alguém quer matá-lo, ele pode ir lá. É, Aí eu entendo perfeitamente. Deixa eu te falar, a gente está. O Mauro deve estar. Ele vai ter que editar, vai dar trabalhão com ele, porque a gente faz 40 minutos, nós estamos nos tá. 50 aqui. Mas aqui é interessantíssimo, dá vontade de continuar, mas a gente tem que manter Sim. mais ou menos um padrão. Então, eu vou te pedir, para encerrar, que diga alguma coisa que você acha importante que eu não te perguntei e não te dei a ocasião de dizer. E daí a gente se despede. Tá. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, sempre que dá, eu trago esse aspecto, que é do preconceito, né?
Se tem uma coisa, outra coisa que a psicose é ensinante, vamos dizer assim, dizer que não dá para as situações de preconceito que são vividas por eles assim é triste, sabe? É tocante, porque é como se porque o preconceito você simplesmente exclui, né? Mas não só exclui, mas você também desconsidera a existência daquele ser humano, né? Uhum. E então, por exemplo, só uma situação muito rápida, né, que eu vou contar aqui para ilustrar. Uma usuária que está no livro também, ela estava no ônibus e passando ali na frente, um motorista comentando com outro motorista que estava ali do lado dentro do ônibus, né? Passando no CAPES, falou assim: ó lá é o lugar dos loucos, né? E ela, assim, ouviu aquilo e depois do nosso papo, na nossa conversa, a gente estava falando, acho que era justamente de preconceito, ela contou isso. E aí ficou aquele clima, e aí uma outra, a Alice falou assim, pensou e falou assim, não, se o CAPES não lugar de louco, o CAPES é lugar de tratamento. Ah, que lindo. Tá aqui, está aqui. É muito lindo. Talvez Nossa, os, fiquei os emocionada. loucos estejam sem tratamento, né? Vamos dizer assim. O motorista talvez seja tratamento. Então, Exatamente, né? muito obrigada. Sabe que eu comecei com os nossos 40 minutos, que era para ter acabado às 9, são 19h12. Dá vontade de continuar, mas não vamos dar tanto trabalho ao Mauro editar isso tudo, não é? Para manter um padrão. Muitíssimo obrigada, foi uma das melhores conversas soltas que eu pude fazer. Que Mauro, delícia. obrigada. E a próxima vez, que será a última do ano, nossa entrevista, não vou dizer, mas é uma Ah, pessoa muito agora importante. conta. Não, uma pessoa muito importante na Rádio Madalena, e muito a dizer, também é médico. Então, o Mauro. Abraço para vocês, bom fim de semana para todos. Tchau, Obrigada, Débora. agradeço Obrigada. demais, viu, a oportunidade e foi um prazer enorme. Muito Obrigadão. obrigada. Para mim, Boa noite a todas. Tchau. tchau. Boa Até. noite. Tchau, Tchau, tchau. Maurão. Tchau. Até a Tchau. semana que vem, Maurão. Até semana.